Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 6. Pode ser? Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 6. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 6. Na última semana, nós meditamos nos versos de 1 a 5, onde Jesus ora por si mesmo. Nós meditamos sobre o que é ter uma vida consagrada, a necessidade de glorificarmos a Cristo, glorificarmos a Deus com toda a nossa vida. Vimos que não há propósito maior de vida do que ter um coração aos pés da cruz de Cristo. Vimos que não há nada mais importante e significativo para um homem e para uma mulher do que conhecer e caminhar com Jesus todos os dias da sua vida. A oração de Jesus segue, é a sua última oração antes da cruz, um momento tão importante. Eu não sei o que você diria, ou faria, ou oraria nos últimos dias, ou no último dia de vida que você tiver na terra. Mas eu sei que aqui está a oração de um homem que sabia que poucas horas depois estaria enfrentando a cruz por nossos pecados. E sua oração é, sem sombra de dúvida, uma das orações mais bonitas da história da humanidade. Vale a pena entender e colocar em prática, porque aquilo que era importante para Jesus deve ser importante para nós também. Amém? Agora, o foco de Jesus se volta para os 12, para os discípulos, o grupo que está com ele ali no Getsêmani. Ele ora o seguinte, verso 6: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu. E tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém? Vamos orar? Vou pedir o irmão Jovaé para orar. Pode ser, Jova? Santo Deus, aqui temos a tua palavra. O Senhor mostra quem tu és. O Senhor nos ama. O Senhor recebeu nós como teus filhos, e eu louvo e bendigo o teu nome, Senhor, mas precisamos sempre que a tua palavra fale conosco, nos oriente nos caminhos que devemos andar, e nós te agradecemos, Senhor,
porque conhecemos os teus caminhos e sabemos que são puros, adequados para a nossa vida, para uma vida eterna. Então, louvado seja o teu nome. Fale conosco, Senhor. Fale através do teu Santo Espírito na vida de cada um, para honrar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Santificados para a missão. João 17, de 6 a 19, nos mostra que há pelo menos duas maneiras de nos relacionarmos com o mundo. Tem aí já, primeira foto. Mais um. Isso, olha lá. Na primeira foto aqui, eu trouxe uma igreja que foi transformada num santuário, numa discoteca. É uma igreja, você percebe, uma igreja provavelmente anglicana ou católica, e virou uma discoteca. Mas por que essa foto? Só para você imaginar o que pode acontecer quando a igreja tenta imitar o mundo. Essa é uma forma da igreja tentar se relacionar com a igreja, ou com o mundo. Nós já vimos, por exemplo, escolas de samba gospel. Estão lembrados dessa moda? Bloquinho de carnaval de igrejas evangélicas, desfilando em São Paulo, no Rio de Janeiro. Por que isso acontece? Isso acontece porque há uma ânsia no coração da igreja, atrair o mundo. Mas nessa ânsia, quando perdem a visão, quando perdem a centralidade da palavra, quando perdem Cristo de suas óticas ou de sua visão, eles então passam a se misturar com o mundo, a se contaminar, eles passam a aceitar o mundo, eles abandonam a santidade e se adaptam à cultura, ou passam a replicar a cultura do mundo dentro da igreja. A outra foto tem o outro extremo, uma igreja no alto de uma montanha, isolada de tudo. Aqui, uma igreja tentando imitar o mundo para atrair o mundo, e aqui uma igreja tentando fugir do mundo. Precisamos estar o mais distante possível, precisamos nos isolar, perder o contato com as pessoas, deixar de andar com elas, e poder ficar só entre nós, numa comunidade de santos, longe de todo pecador. Os dois extremos estão errados. A igreja não deve nem atrair o mundo se parecendo com ele, mas também não deve fugir do mundo, como se o mundo fosse uma coisa horrível e odiosa, e que agora, depois de convertido, nós não podemos mais estar entre eles. Essa oração revela que o desejo de Deus é uma opção diferente das duas. A opção de Jesus para a sua igreja é que nós possamos viver de uma forma a atrair o mundo por causa do amor, da união, da santidade, da vida com Deus. O desejo de Deus é que nós possamos, através de uma vida transformada, começar a mostrar para o mundo a diferença que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Esse é o propósito. É por isso que nós, ao nos convertermos, não fomos arrebatados ao céu imediatamente. É por isso que depois de nos convertermos, ainda continuamos aqui, e vamos continuar por um bom tempo, creio ainda, convivendo num trabalho com pessoas que não são cristãs, que não têm temor de Deus, andando com elas no banco, no ônibus, no Uber, ou em qualquer lugar que você tiver, numa reunião familiar, você vai encontrar com essas pessoas o tempo todo e precisa conviver com elas, amando-as e mostrando a elas a diferença que Jesus pode fazer na vida de alguém que crê em Cristo. Esse é o propósito. Essa é a resposta de Jesus, nem é o isolamento e nem é a conformidade com o mundo, mas é santidade, o caminho que Deus tem para todos nós. Amém? Neste trecho,
nós encontramos pelo menos 3 verdades fundamentais sobre a identidade e a missão da igreja, o propósito dela. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, a primeira coisa que ele mostra é a identidade dos cristãos. Nossa identidade está em pertencer a Deus. Ele diz, versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Mais adiante no versículo, ele diz, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Lá no versículo 9, ele diz, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus afirma pelo menos 3 vezes que os discípulos foram dados pelo Pai ao Filho. Durante essa oração, ele revela uma verdade profunda. A salvação começa por iniciativa de Deus. Você não está aqui porque você escolheu o caminho de Deus. Você está aqui porque Ele escolheu você para servi-lo. Ele diz isso, eles eram teus e o Senhor os deste a mim. Eles pertenciam ao Pai, quem? Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, todos eles pertenciam ao Pai e o Pai quis dá-los a Jesus. Quando Jesus os chamou na praia da Galileia e depois em outros ambientes, em outros contextos, eles atenderam o chamado porque eles pertenciam ao Pai. É isso que Jesus está dizendo. Eles eram teus e você os deste para mim. Então pertence ao Senhor a iniciativa na salvação. Eu me converti porque Ele veio ao meu encontro quando eu estava nas trevas. Eu entreguei meu coração a Jesus porque Ele veio ao meu encontro nos meus pecados e me convenceu. Os discípulos não pertencem mais ao mundo. Aqueles que se convertem não pertencem mais a esse sistema falido que nós chamamos de mundo. Essas pessoas convertidas agora saíram do mundo e pertencem ao Pai. Essa é a nossa nova identidade. É isso que somos. Alguém já disse sabiamente que o cristão é um extraterrestre. Por quê? Porque ele não é mais deste mundo. Ele é do mundo celestial. Ele pertence ao Pai. Ele é feito para a glória de Deus e agora ele anseia estar com Ele. Cantamos a música Maranata e me lembro da lei de falar, nós desejamos a volta do Senhor Jesus. E o que vai acontecer quando Jesus voltar? Estaremos com Ele no nosso verdadeiro lar. Somos peregrinos, diz Paulo, estrangeiros, diz Pedro. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não pertencemos mais ao mundo. Amém? Jesus não diz que os discípulos foram retirados do mundo, mas que não pertencem mais a Ele. Sua identidade, nossa identidade, mudou. Ele não nos chama mais de ímpios, mas de filhos. Ele não nos chama mais de pecadores, mas de santos. Amém? Ele diz ainda no versículo 6, eu revelei o teu nome a eles. A palavra revelar significa tornar visível aquilo que estava oculto. Jesus revelou aos seus discípulos perfeitamente quem Deus é. No Antigo Testamento, quando as pessoas queriam conhecer a Deus, elas precisavam procurar um sacerdote, um escriba, um ancião, alguém que conhecia as Escrituras e revelar, mostrar, falar, explicar, ler a passagem, contar as histórias. E assim as pessoas eram convencidas de que existe um Deus que está acima de todo Deus.
Hoje nós somos convidados a mostrar ao mundo que existe um Deus acima de todos os outros, porque nós nos parecemos com Ele. Nós não precisamos contar as histórias apenas, basta viver o amor dEle, basta viver a sua santidade, basta viver a sua glória, a sua graça, e o mundo será naturalmente impactado. O que Jesus está pedindo aos seus discípulos é: Senhor, eu não quero que eles saiam do mundo, eu não quero que o Senhor os transporte para um reino em outro lugar, eu não quero que o Senhor os isole no alto de uma montanha, numa igreja onde eles não terão contato com outras pessoas, mas eu quero que enquanto eles estiverem no mundo, eles sejam protegidos porque pertencem a Ti, eles são Teus. Imagine se você recebe na sua casa um embaixador enviado de outro país. Você sabe qual é a função de um embaixador? O embaixador representa oficialmente a sua nação. Se você recebesse na sua casa um embaixador, é como se você estivesse recebendo na sua casa um representante eleito ou escolhido de um país na sua casa. É como se aquele país tivesse te visitado em casa. O embaixador é um representante legal. Nós somos isto aos olhos do Senhor. Cada cristão é um representante de Jesus, é um pequeno Cristo onde ele estiver, onde ele está. Neste mundo, a nossa identidade determina o nosso comportamento. Ou seja, porque sou cristão, é por isso que eu ajo ou faço o que eu faço. Por que eu sou honesto? Por que eu falo a verdade? Por que eu não pratico o hábito de fazer certas coisas que sabemos que Deus ofende a Deus? Por que eu não fumo? Por que eu não uso drogas? Por que eu guardo a minha vida em santidade? Porque eu sou do Senhor. Pertenço a Ele. Eu e você o representa. A nossa cultura tenta definir a nossa identidade pela profissão que temos. Olha lá vai o advogado, lá vai o médico. Não, você não é médico, não é advogado, você é uma pessoa. Ser médico e advogado é só uma profissão, não define quem você é. Ou o mundo tenta nos rotular de acordo com o sucesso. Olá, lá vai o milionário, lá vai o rico, lá vai aquela pessoa pobre, lá vai o mendigo. Não, não é um mendigo, não é um rico, nem um milionário, é uma pessoa. Tanto de dinheiro que ele tem não define quem ele é. O mundo tenta nos rotular a partir de nossa aparência. Olha lá, bonito, modelo, né? Linda. Não, é uma pessoa. A aparência não diz quem você é. O mundo tenta nos rotular a partir da nossa posição social. Casado, solteiro, viúvo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não te define assim nos céus. Ele não vê você andando na rua e diz: olha, lá vai uma mulher viúva, lá vai uma mulher divorciada, ou um homem. Não, é uma pessoa. A verdadeira natureza dessa pessoa é aquilo que ela tem dentro de si. Ela pode ser alguém que teve um encontro com Jesus e foi transformado por Ele, portanto pertence a Ele, ou pode ser alguém que não pertence. Aos que pertencem a Ele, Ele diz: meu filho. Ele chama de minha ovelha. Agora, aqueles que não pertencem a Ele, Ele chama de mundo. Eles são o mundo. Note bem, a oração faz uma discriminação entre dois tipos de pessoas. Jesus está orando por um tipo específico, aqueles que são filhos dele, seus discípulos. E os outros? Os outros não. Aliás, ele chega a dizer: não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que do mundo você me deu.
Ele não foi e não é o Deus de todos. Ele é o Deus daqueles que se arrependeram e creram nele. Esses são dele. Aqueles que não se arrependeram e não creram, infelizmente, não pertencem a Jesus. Quando compreendemos isso, então nós não precisamos mais da aprovação das pessoas para sermos quem somos. Não preciso que as pessoas batam palmas, você não precisa que as pessoas te elogiem, você não precisa que as pessoas valorizem o que você possui, você não precisa mais dessas formas do mundo de nos classificar e nos identificar, porque você já tem a natureza dele, você já pertence a ele. Então você pode dizer: independente de como o mundo me vê, independente de como ele me enxerga e de como ele me chama, eu sou, na verdade, filho de Deus, e isso nunca mais vai mudar. Amém? Eu e você somos filhos de Deus. Não moldamos nossos valores mais pelo mundo e pela cultura do mundo. Não é porque o mundo está fazendo certas coisas que nós fazemos também. Porque nós não vivemos mais para agradar o mundo, mas para agradar a Deus. Amém? Pergunta para você: sua identidade está baseada em Cristo ou na opinião das pessoas? Você é o que os outros dizem que você é? Ou você é o que Cristo diz que você é? Se você é o que Cristo diz, então por que dá tanto valor ao que o mundo diz sobre você? Se o que Cristo diz é suficiente, então por que vivemos querendo agradar o mundo? Se o que Cristo diz sobre nós é suficiente, Ele diz que pertencemos a Ele, por que ainda estamos desejando pertencer a outras pessoas ou a outras organizações do mundo? Por que estamos buscando a aprovação dessas pessoas? Ou a validação delas? Ou o aplauso delas? Ou o reconhecimento? Ou pior, o amor delas? Se minha identidade está baseada em Cristo Jesus e na opinião dele, é só o que importa, então eu estou mais do que seguro. E a forma como eu vivo demonstra isso. A forma como vivemos demonstra isso. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina quando ora pelos discípulos é que a nossa identidade está em pertencer a Deus. Você é dele. Você pode responder essa pergunta? Você é dele? Você é de Jesus? Como você sabe? Qual é a marca? Qual a prova? Qual a evidência que você pode dar de que você é de Jesus? Não é o fato de vir à igreja, nem o fato de ter uma Bíblia, nem o fato de ter sido batizado, mas é a forma como você vive para agradá-lo. Essa é a resposta. Senhor, Tu és tudo para mim. É a prova de que você é dele. Segunda verdade que nós aprendemos nessa oração de Jesus está nos versos de 11 a 16. A nossa segurança está em sermos guardados por Deus. A partir do verso 11 até o versículo 16, a oração de Jesus é focada em um ponto: protege os meus discípulos. Ele diz no versículo 11: protege-os em teu nome. Verso 11. No versículo 15, ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Duas vezes, nesses versos de 11 a 16, ele pede ao Pai que proteja os seus discípulos. Note bem, ele não está pedindo para proteger o mundo todo.
Ele não está pedindo proteção para todas as pessoas. Ele não está pedindo para que todo mundo esteja protegido e tenha um mundo de paz, sem guerra. Não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo, Senhor, essas pessoas que você me deu do mundo, essas pessoas que me pertencem, é por elas que eu quero pedir agora. Protege elas do maligno. Por que as pessoas precisam ser protegidas? E de que elas precisam ser protegidas? A palavra que ele usa para proteger é a mesma palavra que significa guardar alguém de forma cuidadosa, proteger com carinho. É isso que Jesus está pedindo. Eu quero pedir a Ti, Pai, que cuide dessas pessoas com extremo carinho e atenção. Mas proteger de quem? Ele diz, maligno. Quem é o maligno? Maligno está se referindo a Satanás. Então, o que favorece a interpretação é o seguinte: Pai, essa é a oração, eu peço que aqueles que se identificam comigo, que me pertencem, eu peço que eles sejam protegidos do diabo. Por quê? Bom, porque é assim que Deus age. Se você olhar para o Antigo Testamento, você verá homens e mulheres de Deus que foram usados por Ele em lugares extremamente ímpios. Quer ver uma pessoa, você vai se lembrar da rainha Ester. Ela viveu a sua vida quase toda na Pérsia, um país pagão, que não temia ao Senhor. E a rainha Ester foi serva de Deus naquele ambiente por toda a sua vida. E durante toda a sua vida ali, ela foi protegida, guardada pelo Senhor. Eu acho que é o ar-condicionado, né? Eu acho que tem que desligar. Não pelos bebês, mas eu acho que não tem necessidade, né? Então, Renato, desliga para a gente esse ar-condicionado aí. Os bebês agradecem. Daniel permaneceu na Babilônia por muitos anos da sua vida, e em cada momento da sua vida ele manteve sua identidade. Foi fiel ao Senhor, até mesmo na cova dos leões e em outras situações difíceis. Daniel é um exemplo de que o mundo não deveria nos contaminar. É possível viver no mundo, mas não ser o mundo. É possível viver no mundo, mas não amar o mundo. É possível viver no mundo protegido pelo Senhor. Daniel esteve rodeado de leões e Deus fechou a boca deles todos, porque pertencia ao Senhor. José, durante toda a sua vida, quase toda a sua vida, José permaneceu no Egito, outro país pagão, e ele era servo do Altíssimo. E Deus o protegeu todos os dias da sua vida. Não houve um minuto sequer que a mão do Senhor se afastou de José. Quando José estava na casa de Potifar, ele foi protegido. Quando ele estava na prisão, ele foi protegido. E quando ele era o segundo homem do Egito, ele foi protegido até o último dia da sua vida. É isso que Jesus está pedindo pelos seus discípulos. Pai, guarde-os, protege-os. Protege por quê? Bom, protege porque o inimigo das nossas almas, ele tentará nos destruir. Ele nos odeia. Ele quer a ruína de todos os cristãos. Mas por que ele nos odeia tanto? O que fizemos de tão mal assim? A única coisa que fizemos foi amar e querer servir ao Senhor. E Satanás odeia o Senhor e tudo o que ele ama. Qual é o objetivo da vida dele? Destruir tudo o que Deus ama.
Portanto, se eu amo ao Senhor e você também, adivinha, você está na lista dele, ele quer destruir você. E ele não vai perder uma oportunidade de tentar fazer isso. O problema é que eu e você não podemos lutar contra ele. Ele é mais sábio, ele é mais forte do que eu e você. Mas sabe de alguém que ele não é maior? Sabe de alguém que ele não é mais forte? Sabe de alguém que ele não tem mais conhecimento e sabedoria? O Senhor. E Jesus diz: Senhor, se estes meus estiverem nas tuas mãos, o inimigo não poderá fazer mal nenhum a eles. Amém? Portanto, queridos, que boas notícias são essas? Essa é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Muitos cristãos acreditam que o maior perigo da igreja é a perseguição. Jesus mostra outro perigo. O verdadeiro risco é perder a nossa santidade, a nossa identidade, é não estar com Ele. O verdadeiro perigo é não amarmos a Deus, porque se nós o amarmos, o Senhor nos protege do inimigo. Mas se nós amarmos o mundo, então nós estaremos à mercê do inimigo. Você deve conhecer várias pessoas que abandonaram a Cristo por causa do mundo e agora estão lá perdidos. Alguns nas drogas, outros nas bebidas, outros numa vida promíscua, com a vida arruinada. Você conhece. Qual é o problema? Saíram debaixo da proteção do Senhor, porque amaram mais o mundo do que o Senhor. O diabo não precisa necessariamente destruir a igreja fisicamente, ele não precisa jogar uma bomba sobre a igreja. Basta distraí-la, enfraquecer a nossa santidade, basta nos fazer parecer com o mundo, para que nós não tenhamos relevância. Basta que eu e você não ame mais, para que o mundo não se incomode conosco. Nossa segurança vem de Cristo. Estar com Jesus é isso que nos protege. Andar com Ele é isso que nos protege. Não há nada pior do que um crente que se afasta do seu Senhor. É como uma ovelha que se afasta do seu pastor. À medida que ela vai longe do pastor, mais se aproxima das garras do inimigo. Quanto mais perto do seu pastor, menos o inimigo vai ter condições de tocar, porque está aos olhos do pastor. O pastor é Cristo. Quanto mais com Ele estivermos, quanto mais próximos dele estivermos, mais protegidos estaremos do inimigo. Quanto mais distante, mais vulneráveis. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida na palavra? Como está a sua vida de intimidade com Deus? Você se sente protegido porque está com Ele? Ou você percebe que à medida que o tempo passa, você está cada vez mais distante? E já começa a perceber o inimigo atrapalhando a sua vida. Vou dar um exemplo disso. Na área de finanças. Quando nós guardamos as nossas finanças para o Senhor, significa que Ele é o Senhor das nossas finanças, significa que vivemos para a glória dEle com o bolso. Meu dinheiro não me pertence, pertence ao Senhor. Faço com o dinheiro aquilo que é melhor para o reino e para o Senhor. Ele me protege e me abençoa. Ele me protege e me abençoa.
Não falta. Agora, quando o dinheiro que tenho é apenas para servir aos meus desejos egoístas e não a Cristo, quando o que faço com o meu dinheiro é aquilo que promove a minha honra e a minha glória e não a Cristo, quando a escolha que faço com o dinheiro da minha carteira tem a ver com minhas ambições egoístas e não o reino, então eu já estou distante do Senhor. E aí eu começo a enfrentar problemas. Porque eu começo a gastar com o que não deveria gastar. E não é pouco, é muito. Me endivido, o nome suja, o crédito vai embora. Aí o que eu faço? Está tudo lascado, né? Vamos dizer assim, tudo enrolado, nome todo prejudicado, estou com o nome sujo no SPC, não tenho crédito nem para comprar no bar da esquina. No bar não, né? No mercado. No mercado na esquina. Aí eu me lembro, puxa, como é que eu fui chegar nessa situação? É simples. O Senhor não está mais controlando a sua vida. Você se afastou do Senhor. A sua identidade, mas não é Cristo. A sua identidade agora é o mundo. Você o deseja. Sabe o que vai acontecer? A proteção do Senhor saiu da sua vida. E Ele vai pisar a sua vida. Não há como evitar. Portanto, volte-se para o Senhor, volte para Ele e diga: Senhor, eu me arrependo de ter me isolado de Ti, eu me arrependo de ter desejado o mundo e as coisas do mundo, eu me arrependo de ter aberto mão da santidade que tinha no altar do Senhor. Como era bom o tempo da adoração no altar, como era bom o tempo em que eu andava de joelhos no chão, como era bom o tempo em que eu dedicava ao estudo da palavra, como a minha vida era em paz, quando Cristo era o centro da minha vida. Eu quero voltar a este lugar, Senhor, custe o que custar, porque este é o lugar da bênção. Este é o lugar onde eu estou protegido e guardado do inimigo. Este é o lugar onde a minha identidade é Cristo. Este é o lugar onde eu não preciso de nada fora de Cristo para ser feliz. Amém? Você quer estar com Cristo novamente? Este é o lugar para você também. Você quer voltar para Ele? Então se reconcilie com o Senhor. Ele diz: santifica o Senhor. E então nós vamos para o terceiro ponto. Nossa missão depende da santidade, da santificação pela palavra. Versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há um texto mais importante do que esse sobre santificação. Santificar vem do verbo separar, consagrar, dedicar-se completamente a Deus. O que Jesus está pedindo ao Pai é que cada cristão seja separado do mundo completamente. Não é isolamento. O que ele está orando é para que, estando no mundo, nós não sejamos mais do mundo. Não é porque o mundo mente que eu vou mentir. Não é porque o mundo falsifica que eu vou falsificar. Não é porque o mundo cobiça que eu vou cobiçar. Por que não faço isso? Porque tenho um compromisso de santidade com o Senhor. Deus separa o seu povo dessa forma. Ao nos salvar, Ele te separou para Ele. Ele disse: este é meu, nele vou colocar o meu nome. Ele pertencerá a mim para sempre. Selado, santificado, separado. Ele diz mais, ele diz: a tua palavra é a verdade. Por que ele fala isso? Porque lá no versículo 17, é a palavra que santifica.
santifica-os na verdade. E aí a pergunta óbvia é: que é a verdade? Aí Jesus responde: a tua palavra é a verdade. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, mostra a estes meus a tua palavra, para que eles possam pertencer a ti o tempo todo. Para que eles andem contigo o tempo todo. Ela é a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. Aí nós vamos fazer algumas aplicações aqui. Se a palavra de Deus é a verdade para mim, e é ela que me santifica, então eu a conheço. Eu medito nela dia e noite. Porque não há como ter uma vida de santidade afastado da palavra. Ele disse que a santidade só vem mediante a palavra. Ou seja, eu preciso conhecer a Bíblia. Quantos aqui podem ter absoluta certeza de dizer: eu tenho andado em comunhão com Deus na sua palavra. Eu a conheço. Eu a leio. Eu a estudo. Eu medito nela. Ela é o meu alimento. Eu como deste alimento todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu não consigo viver sem a palavra de Deus me alimentando. Quantos de nós são capazes de dizer isso? Porque o pedido de Jesus é por isso. Senhor, eu quero dar um presente a esses cristãos, a esses que me pertencem. Eles estão sendo protegidos do inimigo, mas eu preciso que eles sejam santificados. E para isso, precisam da palavra. Agora, se nós somos cristãos e guardamos a Bíblia em casa a semana toda e não meditamos nela, então você precisa repensar se realmente você quer uma vida de santidade. Se realmente você não pertence ao mundo. Porque eu conheço alguém ou muitas pessoas que não se importam com a palavra. E essas pessoas não são crentes. Eles não estão nem aí para a Bíblia. Eles não se importam com o que Deus diz. Eles não estão nem aí com o que as Escrituras falam. Eles desdenham dela. Se eu sou cristão, essa jamais deveria ser a minha postura. Agora, não adianta sair na rua e dizer assim: olha, a Bíblia é o caminho, a Bíblia é a verdade. Se você não estuda, medita e conhece. Tem crentes que há anos de cristãos, se você chegar a ele e dizer assim: abra para mim a Bíblia no texto de Mateus, ele folheia a Bíblia inteira e não acha o texto. Crente há décadas. Como é possível sermos cristãos há décadas e não conhecer a palavra? Mas, pastor, por que é tão importante conhecer a palavra? Porque é lá que tem a verdade, é lá que tem a palavra, é lá que tem as leis, é lá que tem o mandamento, é lá que ele nos mostra o que ele quer que façamos. Se eu não conheço, como é que eu vou praticar isso? Imagine por um instante que a sua esposa fica muda. E a única coisa que ela sabe fazer... Nossa, dei corda, né? Alguns maridos já estão pensando: não, pastor, isso daí é bênção. Estou brincando. Imagine que sua esposa ficou muda. E agora a única forma de se comunicar é escrever. E ela chega um dia de manhã, prepara um texto para você, te entrega. Aí você leva para o carro, guarda do lado e vai para o trabalho. Volta, nem olhou. Chega em casa: tudo bem, amor? Tudo jóia? Aí ela olha brava para você. Você não leu? Ah, esqueci. Mas eu lerei. Está lá no carro, depois eu vou ler. Então, tá bom.
No outro dia, a mesma coisa. Foi para o trabalho, voltou, a carta ficou lá. Nem tocou. Passou-se um mês. Tudo que a esposa escreve, ele guarda no banco, em cima do carro, e não leu uma letra sequer. Diga, será que esse marido se importa com o que a sua mulher quer dizer? Será que é importante para ele? Ele valoriza isso mesmo? Porque se o marido ama a sua mulher, na hora que ela fez a carta entrega, ele não vai nem para o carro, ele já pega ali e já lê. Já reage na hora. Por quê? Porque ele ama essa mulher. Ele se importa com o que ela quer, com o que ela pensa, com o que ela quer dizer. Deus escreveu para nós uma carta de amor. Uma carta com algumas exigências para nos abençoar. Uma carta para dar a você referência para a sua vida, para te ajudar a ser uma pessoa que o agrada, que o ame, que sirva-o. Aí o que nós fazemos? Passa a semana toda. Ah, cadê minha Bíblia? Eu preciso ir para a igreja. Alguém viu? Aí alguém responde, está onde você deixou domingo. Ah, mas eu não lembro onde eu deixei domingo passado. É como se eu estivesse dizendo a Deus, Senhor, a sua palavra é tão importante, mas tão importante que eu vou deixar guardada aqui por uma semana e não vou nem me importar em lê-la, porque ela é muito importante para mim. Como é que eu posso desejar andar com Deus, tratando-o dessa forma? Como eu posso querer que Ele me abençoe, que Ele vá à minha frente e me proteja, se eu me relaciono com Ele desprezando aquilo que Ele deixou para nos orientar? Não, nós não vamos ser abençoados agindo assim, nem aqui, nem em lugar nenhum. Por isso Jesus está orando ao Pai, pedindo ao Pai que Ele nos ajude a santificar as nossas vidas pelo uso da palavra dEle. Ele precisou orar isso, porque nós não faríamos isso sozinhos. Não é natural para o homem desejar as coisas de Deus. Nós só desejamos porque Ele está trabalhando em nossas vidas. Então, se você não deseja as coisas de Deus, é porque você não é dele. Ele quer usar as nossas vidas, meus irmãos. Por isso ele está orando pelos discípulos, porque a missão na mão dos discípulos seria evangelizar o mundo. Mas eles não poderiam fazer isso, a menos que eles pertencessem a Ele. A menos que eles fossem guardados do maligno e santificados pela palavra do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para um versículo específico, o versículo 17 e 18. Pode pôr ali. No versículo 17, Jesus ora, santifica-os. Amém? Santifica. Senhor, você tem que fazer isso, porque eles não vão fazer sozinhos. Santifica eles. Certo? Note bem, olha o que ele diz. Como me enviaste, no versículo 18, eu os envio. O que ele pediu antes? Santifica-os. Depois, ele disse, agora estou enviando eles. Sabe o que ele está dizendo? Você só pode ser usado por Deus se tiver santidade. Sabe o que ele está dizendo? Eu não posso enviar quem não é santo. Eu não posso enviar quem não se compromete com a minha palavra. Eu não posso enviar quem não tem compromisso comigo.
Imagine por um instante que você está precisando de uma cirurgia muito complicada. Você vai ao hospital e o médico está comendo uma comida gordurosa com a mão. Sabe aquela coxinha de frango? A mão está cheia de gordura. Aí ele diz, não, senta ali que eu vou te abrir, vou te operar agora. E ele nem vai lavar as mãos. Mas ele é um grande médico, ele é o melhor médico do mundo. Contudo, ele vai te operar sem lavar as mãos. Você deixa? Vai operar o seu filho com a mão suja. Saiu do banheiro, lavou a mão. Ele vai operar seu filho. Você deixa? Pode ser o melhor médico do mundo, mas o que você vai falar para ele? Querido, se você não se limpar direitinho, mas muito direitinho mesmo, e eu não tiver 100% de certeza que não há uma bactéria, um vírus nas suas mãos, você não vai tocar no meu filho. Você pode ser o melhor médico do mundo. É mais ou menos isso que Deus está nos dizendo nessa noite. Ele está dizendo o seguinte, eu quero usar você, só que a sua mão está suja demais. Enquanto não limpar, não posso usar você. Conclusão. Jesus revela 3 fundamentos indispensáveis para as nossas vidas. Pode voltar lá. Não há como viver sem isso. O quê? Uma identidade com Cristo. Mais um. Uma identidade com Cristo. Eu pertenço a Ele. Segundo, proteção que vem do alto, senão o maligno nos toca. E terceiro, santificados pela palavra, para poder cumprir a palavra, a mensagem, cumprir a ordem, cumprir o chamado. Quando Jesus olhou para os 12, essas são as coisas importantes que Ele está pedindo. Senhor, ajuda esse povo, eles têm uma missão para fazer. Dê a eles um senso de identidade, dê a eles um senso de como eles são protegidos pelo Senhor e dê a eles vida de santidade, para que eles possam ser usados por mim. Eu quero te fazer uma pergunta final, então. A palavra de Deus está realmente moldando a sua vida? Ela está influenciando você? Ou você só gosta da palavra, mas não está nem aí com ela? Tem gente que gosta de pessoas assim, né? Eu gosto muito de você, mas eu não ligo muito para você. Não, na verdade, você não gosta, né? Quem gosta do Senhor, quem ama o Senhor, quem se compromete com o Senhor, ama tudo relacionado a Ele. Uma igreja precisa ser cheia disso, santidade, comprometimento com Ele, porque senão Ele não influencia o mundo, se torna o mundo. Amém? Eu quero deixar um último versículo que está lá, ó, pequenininho aqui do meu lado esquerdo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a sequência que ele traz. Você é uma geração que foi eleita pelo Senhor. Você é uma pessoa eleita pelo Senhor. Você pertence a Ele no reino de sacerdócio. Você o representa. Você tem vida de santidade. Você é povo exclusivo. Significa que você não pertence a nenhum outro, só a Ele. E a sua vida só está girando em torno dEle. E só assim você está pronto para anunciar as grandezas de Deus. Senão, não serve. Feche os olhos, curva a cabeça, vamos orar. Senhor, aquele grupo de 12 discípulos, naquele momento 11, porque Judas já havia saído para traí-lo. Aqueles 11 homens,
ouviram esta oração e entenderam que só o Senhor Jesus é capaz e poderoso o suficiente para proteger e guardar o seu povo. Só o Senhor é santo o suficiente, capaz de santificar o seu povo. Só o Senhor é poderoso o suficiente para proteger o seu povo do maligno. Porque se o Senhor não fizer isso, nós somos incapazes de fazê-lo. Pai, esta noite o Senhor trouxe essas pessoas aqui, porque elas são, ó Deus, ou precisam se tornar suas ovelhas. Precisam começar a se importar contigo. Precisam se importar com a sua palavra. Precisam começar a santificá-lo, ó Deus, em seus corações. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, derrama, Senhor, sobre eles, ó Pai querido, a tua graça e misericórdia, encha-os do teu Santo Espírito e ajude-os, ó Senhor, a se arrependerem do pecado, da sujeira deste mundo e a voltarem seus corações para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor.